Bem-vindo a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Depois de 7 meses de coleta de dados e outros 2 meses de apuração, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou a divulgar os dados do Censo Demográfico 2022. O Instituto apontou o Brasil que tem mais de 203 milhões de habitantes, aumento de 12 milhões e 300 mil desde a última coleta feita em 2010. A diferença de 6,5% significa que o crescimento médio da população entre as duas pesquisas foi de 0,52%, o menor índice registrado desde 1872. E esse resultado representa cerca de 4 milhões de pessoas a menos do que a prévia da pesquisa. Afinal, em dezembro do ano passado, o próprio Instituto calculou que a população se aproximaria dos 208 milhões de habitantes. Qual a explicação para o menor crescimento da história? Como as informações são usadas pelo IBGE? E que políticas públicas podem ser geradas a partir de resultados do censo? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Cláudio Stenner. Bem-vindo ao nosso podcast, Cláudio. Olá a todos, olá Celso, obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro, essa semana nós deixamos para trás informações de 13 anos do censo de 2010, mas o levantamento esteve a um passo de ser comprometido? Oi Celso, oi Cláudio, é sempre um prazer estar aqui no podcast. Celso, é exatamente isso. O IBGE divulgou na última quarta-feira os primeiros resultados do Censo 2022, o mais completo retrato da população brasileira. E nessa edição, o Censo 2022 enfrentou diversas dificuldades. Inicialmente previsto para 2020, o recenseamento foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. E em 2021, o Supremo Tribunal Federal, o STF, obrigou o governo federal a realizar o Censo Demográfico em 2022. Com a coleta de dados iniciada em 1º de agosto, o Censo de 2022 inicialmente estava previsto para acabar em outubro do ano passado, mas por diversos fatores, dificuldades para a contratação, o pagamento e a manutenção de recenseadores, o fim da pesquisa foi adiado para fevereiro desse ano. Então, com a alta proporção de não recenseados e a falta de verba, o governo atual decidiu estender a coleta de dados até o fim de maio. Os recenseadores fizeram uma força-tarefa para concluírem a pesquisa. A falta de apoio para o acesso dos recenseadores a áreas remotas ou carentes e resistência de alguns cidadãos, por pouco fizeram o equivalente a quase um estado do Rio de Janeiro inteiro deixar de ser contado. Dá para acreditar nisso? Mas ao longo dos últimos meses, sucessivos mutirões conseguiram reverter essa situação. Uma série de forças-tarefas incluiu de última hora 15,9 milhões de brasileiros no censo. Cláudio, quero te perguntar o seguinte: o Brasil hoje tem cerca de 203 milhões de habitantes. Apesar do crescimento em relação à edição anterior, os dados mostram uma desaceleração do ritmo de aumento da população. Por quê? O retrato desse censo está mostrando que a desaceleração do crescimento ela foi mais rápida do que os modelos anteriores previam, né? Os dados do censo servem justamente para ajustar os modelos estatísticos, então esse vai ser incorporado no modelo futuros. As explicações plenas do porquê da desaceleração maior, a gente ainda não tem. A gente precisa esperar as próximas divulgações do censo de fecundidade, de mortalidade e também de imigração, para a gente ter uma explicação mais detalhada do porquê dessa redução maior. Alguns fenômenos a gente já sabe que interferiram, né, nessa redução do crescimento, como por exemplo a pandemia da Covid-19 certamente teve um impacto importante na redução desse crescimento, mas pode ter outros fenômenos também, uma redução da natalidade mais acelerada, algum fator de migração internacional, isso aí a gente vai conhecer aí a partir das próximas divulgações do Censo Demográfico. O Censo Demográfico de 2022 mostra a população com 4 milhões e 700 mil habitantes do que a estimativa do IBGE. Em dezembro, a projeção apresentada pelo Instituto estimava que a população brasileira seria composta por quase 208 milhões de habitantes. O que aconteceu, Cláudio? Essa diferença ela é normal no sentido de que aquela projeção que foi feita lá em dezembro do ano passado, ela tinha parte dos registros de endereços ainda desatualizados, né? E quando a gente fez a operação mesmo ao longo desse ano, até 28 de maio, a gente atualizou esses registros e com isso a população encontrada foi menor do que aquela projetada lá inicialmente. Mas esses 203 milhões é
a população do Brasil, contada a partir da visita a quase 107 milhões de endereços espalhados por todo o território nacional. O avanço no número de habitantes no país foi de apenas 0,52% ao longo dos últimos 12 anos. É a primeira vez que o avanço fica abaixo de 1% em um censo. Cláudio, esse movimento preocupa? Perfeito, Leandro. É o retrato atual da sociedade brasileira. Então, acho que a sociedade, entendendo essa mudança demográfica, ela vai precisar se planejar, ver quais os próximos passos para se garantir um bom sistema de saúde, um bom sistema educacional, o censo dá os insumos, né? Então, vai precisar de mais escolas, menos escolas, vai precisar de mais unidades de saúde, menos unidades de saúde. Então, esses dados do censo, eles trazem luz para orientar esses investimentos públicos, para orientar a previdência social, enfim, toda a estrutura da sociedade e todo o futuro da sociedade. De acordo com o levantamento, o IBGE observa que houve um crescimento relativamente maior na região centro-oeste ao longo das últimas décadas. A taxa indica aí um crescimento de 1,23% ao ano, mais que o dobro da média do país. Cláudio, ao que se deve esse crescimento na região que ainda é a menos povoada do país? Nos últimos anos, a gente tem tido uma dinâmica econômica forte na região centro-oeste como um todo, né? Quando a gente observa os dados do PIB estadual, a gente percebe um crescimento mais acelerado, né, de estados da região centro-oeste. Certamente, parte dessa maior dinâmica demográfica está ligado a essa dinâmica econômica. Posso citar também uma dinâmica econômica da capital do país, né, Brasília, está na região centro-oeste, também contribui para esse aumento demográfico da região. E aí, mais uma vez, com os dados do censo, de imigração, né, de trabalho, a gente vai conseguir entender melhor, né, essa maior dinâmica demográfica do centro-oeste, que ela ultrapassa a região norte, que historicamente sempre foi a região com o maior crescimento demográfico do Brasil nas últimas décadas. Então, nesse senso, a gente tem essa mudança. A centro-oeste passa a ser a região com maior dinâmica demográfica e a região norte fica em segundo lugar como a segunda região com maior crescimento demográfico no período de 2010 a 2022. No caso, Brasília e o entorno passa a ocupar a terceira capital mais populosa, né? Isso. Brasília é a terceira cidade mais populosa e quando a gente considera Brasília e o entorno do Distrito Federal, a concentração urbana, ela seria a quarta mais populosa, que aí Belo Horizonte ainda é maior com quase 5 milhões de habitantes, sendo a quarta concentração. A primeira é São Paulo, a segunda Rio de Janeiro, a terceira concentração urbana mais populosa Belo Horizonte e a quarta concentração urbana mais populosa a Brasília e o entorno. A região sudeste continua sendo a região mais populosa do país em 2022, mesmo com a leve queda do volume de residentes. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se mantêm como os mais populosos. Quais os fatores que levam a população de determinado lugar a crescer e por que essas regiões continuam populosas? O primeiro elemento que é importante destacar é que a distribuição da população no território ela é muito estável ao longo do tempo, ela muda muito devagar, é muito estrutural. Por quê? Porque ela depende da existência de infraestrutura, de transporte, de comunicação, da existência da infraestrutura urbana das cidades nos locais. Então isso não muda muito rapidamente, a mudança é bastante lenta ao longo do tempo. Isso faz com que a região sudeste ela permaneça há muitas décadas como a mais populosa do país e a região nordeste também por muitas décadas como a segunda mais populosa do Brasil, né? Mas o outro lado, né, da moeda é que a gente percebe sim um movimento de interiorização da população. Isso é histórico ao longo de mais de 50 anos. Cada vez mais você tem uma quantidade maior de população no interior do Brasil. Então isso reflete o crescimento da região centro-oeste, visível também da região norte, mas é um processo bastante lento. Isso explica, por exemplo, a redução populacional em grandes centros como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Recife? Me parece que esse processo que precisa ainda ser melhor explicado, isso é novo, né? A ciência está mostrando isso pela primeira vez. Nunca antes a cidade grande no Brasil, de grande porte, de metropolitana, havia perdido população. Dessa vez a gente tem 7 capitais perdendo população e tem 4 concentrações urbanas, aquele espaço metropolitano como um todo perdendo população, né? Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Porto Alegre. Então, isso é absolutamente inédito. Isso pode ter alguma relação com a realocação das pessoas por conta de maior uso de teletrabalho, pode ter uma mudança das pessoas em busca de mais qualidade de vida, pode ter alguma relação com o dinamismo econômico de cidades médias do interior, porque as cidades médias é quem mais ganharam população nesse censo, proporcionalmente. Há uma taxa 2 vezes maior do que as cidades grandes, com mais de 750 mil habitantes. A gente não analisou os dados de imigração. Ao confirmar os dados de imigração e outros estudos locais, a gente vai ter mais certeza. Cláudio, as primeiras informações divulgadas ajudam a traçar uma fotografia do Brasil depois da pandemia de Covid-19. O Brasil ultrapassou a marca de 700 mil mortes. Esse
esse alto número causou efeitos demográficos? Certamente a pandemia da Covid-19 ela causou algum efeito demográfico, não é desprezível, 700 mil mortes. Ela ajuda a explicar que a população encontrada é menor do que a esperada. Ela afetou também, possivelmente, a natalidade, assim como a pandemia da Zika, ela afetou também a natalidade. As pessoas acabam por adiar, né, o projeto de ter filho. A epidemia da Zika e a pandemia da Covid-19 tem sim um papel importante na dinâmica demográfica do Brasil recente, né? Agora, os dados refletem aí a queda no número de nascimentos, um movimento que vem se consolidando no país. E, ao mesmo tempo, temos aí um aumento da expectativa de vida e uma redução das taxas de mortalidades. Isso traz desafios para a economia, né? Já que a parcela da população em idade de trabalhar pode diminuir a longo prazo. Bom, isso faz parte da transição demográfica, né, que o Brasil já passa há algumas décadas e que provavelmente, né, os primeiros dados do censo já dão indícios disso, né, pelo montante total de população. Ela está se acelerando, ela vai ocorrer de maneira mais rápida do que inicialmente previsto. Então isso tem uma série de impactos aí no sistema de saúde, tem impactos na previdência, tem impactos também no sistema educacional, mas pode ter impactos positivos. Assim que a gente tiver os dados por faixa etária, por exemplo, se você tem uma redução do número de crianças em idade escolar, mantendo o mesmo investimento, você aumenta o gasto per capita para cada criança. Então tem dois lados, né, da moeda. Facilitaria a parte dos investimentos em educação, mas provavelmente, a se confirmar pelo dado por faixa etária, aumenta gastos com saúde na população mais idosa e com impactos também na Previdência. As cidades recebem repasses de verba do governo federal de acordo com o tamanho de sua população. Cada uma vai receber um valor diferente. E depois da divulgação dos primeiros dados da pesquisa, o presidente Lula sancionou uma lei que impede a redução imediata de repasses por meio do Fundo de Participação dos Municípios para cidades que registraram perdas populacionais. A medida prevê um período de transição para os cortes. Então, Cláudio, eu queria te perguntar o seguinte: essa é uma das principais funções do censo? Mostrar um mapa para o desenvolvimento de políticas públicas? Isso, não, perfeito. Sem o censo, é muito difícil se planejar e se aplicar recursos públicos com qualidade. Porque sem se conhecer a demanda, por exemplo, por escolas, a demanda por unidade de saúde, a demanda por assistência social, enfim, todo tipo de demanda de serviços públicos, você não consegue planejar fazer um investimento adequado. Nesse exemplo também da distribuição de verbas, né, federais através do Fundo de Participação de Municípios, é o dado de população do censo que vai dar o norte, vai ser o farol para onde precisa ter mais verbas, porque tem mais gente morando, e aonde, eventualmente, há uma redução porque tem menos gente morando, né? Papel central do censo ser esse radar para as políticas públicas para permitir a melhor aplicação possível dos recursos públicos. Agora, mais de 4% dos 90 milhões de domicílios brasileiros não responderam ao censo 2022. O número de habitantes no país deve ser ainda maior do que os 203 milhões, levando em consideração todas as razões discutidas aqui. Ou seja, o censo consegue cravar com certeza um número? Eu gosto primeiro eu queria agradecer os quase 96% de brasileiros que exerceram a sua cidadania de maneira plena, respondendo as perguntas do censo. Esse percentual, né, de 4,25%, ele é maior do que ocorreu no censo passado, que foi 1,6%, né, de não resposta, mas ele não prejudica o número encontrado pelo censo, porque nesses domicílios a gente consegue imputar estatisticamente a população. Então, essas pessoas desses domicílios que não responderam ao censo, a população que reside neles está nesses 203 milhões, eles não foram esquecidos nesse número. Então, o número que o censo está apresentando é o número de população que hoje a gente tem no Brasil, que são 203 milhões de pessoas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Cláudio Stenner. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Celso, Leandro, obrigado pela oportunidade. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro. Celso, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no podcast. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.